Boa noite, começa agora mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. E hoje o nosso convidado é o escritor, filósofo, professor universitário e palestrante Luiz Felipe Pondé. Para a gente conhecer um pouco sobre o nosso entrevistado, eu convido vocês a assistirem um VT sobre a trajetória dele. Luiz Felipe Pondé é filósofo, escritor e professor brasileiro, conhecido por suas opiniões sempre objetivas e sua atuação como colunista em diversos veículos de comunicação no Brasil. Seus livros abordam temas relacionados à filosofia, religião, cultura e sociedade. Como professor, leciona filosofia na PUC São Paulo e na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Sua abordagem crítica e polêmica o tornou uma figura destacada no cenário intelectual brasileiro. Luiz Felipe Pondé é o entrevistado de hoje do Frente a Frente, edição São Paulo. Muito bem, professor, seja bem-vindo ao Frente a Frente. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Para me acompanhar nessa entrevista, eu recebo a jornalista Andressa Oliveira, que é do time de jornalismo da Rede Vida. Obrigado pela presença, Andressa. Obrigada, Hugo. Boa noite. Boa noite, Pondé. Boa noite, André. Um prazer estar aqui. Obrigado. E você que está em casa pode participar do Frente a Frente através das nossas redes sociais, pelo YouTube, no youtube.com/Redevida Informação, enviando sua pergunta para o professor Pondé. E falando em pergunta, eu já começo, Pondé, falando de um livro seu, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, onde você citou ali dois livros como Distopias Memoráveis da Literatura, que é o 1984 e o Admirável Mundo Novo. Eu te pergunto, o mundo caminha para aquela realidade ou ele já está vivendo a realidade daqueles livros? Eu não acho que dá para dizer. Primeiro, não dá para dizer que a gente está vivendo aquela realidade, né? Ali você tem dois regimes completamente totalitários e a gente não está numa situação como essa. A gente pode ficar. A democracia durou em Atenas, grosso modo, esticando a corda 200 anos e também pode acabar na nossa época, né? Mas enquanto... É que são distopias diferentes, né? A distopia do Admirável Mundo Novo, ela é uma mistura de um regime, de um Estado totalitário, depois de uma catástrofe, né? 1984 é uma guerra contínua, né? E tem a pegada científica, biológica, genética no Admirável Mundo Novo. Que a gente pode caminhar para isso, mas não via estatal, via mercado. Dos casais escolherem melhores embriões. Eu acho que isso pode chegar em algum momento. 1984 é uma distopia claramente política, parecida com o que a gente conhece, mudando a história, né? O personagem trabalhava reescrevendo a história. 2 mais 2 tem que ser igual a 5. Não basta você dizer para mim, Winston, mentindo. Você tem que acreditar que 2 mais 2 é igual a 5. Isso é um regime totalitário, né? E acho que a gente não vive num regime totalitário. Você tem países que são totalitários. Egito, Irã, Rússia, China, são países totalitários. A gente não vive nisso aqui. A gente pode, pelo menos, pode escrever artigo falando mal do governo. Do STF pode ser mais perigoso. Andressa. Dentro desse conceito de sociedade, hoje nós vivemos numa sociedade do espetáculo, né? Tudo é mostrado de uma forma que não é. Como que você vê essa sociedade atual, que as pessoas se baseiam muito na vida dos outros pela internet, pelas redes sociais? Olha, eu, pessoalmente, eu tenho redes sociais, mas elas são completamente profissionalizadas. Então, eu não experimento isso no meu dia a dia, né? A minha relação com redes sociais a gente faz uma seleção, eu e as meninas da DOCA, a gente faz uma seleção de perguntas e eu respondo essas perguntas no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. E também no Instagram, às vezes. Essa é a minha relação que eu tenho com as redes sociais. Eu tenho cursos, né? Mas eu não fico ali lendo. De vez em quando eu posto alguma coisa no X, antigo Twitter. Normalmente quando eu estou muito bravo, né?
como as colunas da Folha servem também para tratar do fígado, às vezes, né? Então, a minha experiência com as redes sociais, eu acho que é uma experiência que tende a ser extinta. Por isso que eu comecei por aí, porque, principalmente as gerações mais jovens, cada vez mais o trabalho, a sobrevivência passa pelo marketing digital, que são redes sociais. E aí, isso tem um aspecto tanto de você transformar, se você não postou que você estava nas férias, você não teve férias, né? E um fenômeno muito peculiar, que é assim, o fenômeno de pessoas quererem tirar selfie com você, em eventos, né? Que eu experimento isso. E eu tenho vontade de falar assim, olha, esquece a selfie, aproveita que você está na minha frente, o que você quer falar comigo? Mas não, a pessoa quer bater uma selfie, certo? Ou seja, nada. Ela quer postar que ela está com a figura que é famoso, que ela reconhece, seja lá quem for. Então, essa vida do espetáculo, Guy Debord nem imaginava isso, né, quando ele pensou nessa concepção, eu acho que hoje ela está mais do que nunca realizada. É um pouco como o Bauman fala no Vigilância Líquida, né? Você achou que ia ser o Estado, ia ser a televisão? Não. As redes sociais criaram o Big Brother, né? Então, nesse sentido, me parece que como o trabalho vai depender muito, e já depende muito disso, a vida pessoal se transforma em matéria de venda de si mesmo, né? Eu tenho a impressão que isso, não vejo no horizonte nada que signifique que isso não vai piorar. Cada vez é mais espetáculo, inclusive para poder trabalhar, para poder ter negócio, emprego, sabe? Ser empreendedor de si mesmo, como se fala por aí. Muito bem. Tem uma pergunta do time de jornalismo que é relacionada às redes sociais, que eu vou pedir para a nossa produção preparar, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o senhor voltada às democracias. A gente passa um momento aí que, desde 2014, não só no Brasil, mas em outros países, em que os políticos estão sendo questionados, não é? E por conta das redes sociais também há essa propagação contra políticos. A nossa democracia hoje em dia sofre de alguma forma, a gente vai precisar se reinventar democraticamente, os políticos precisam aprender a refazer a política? Olha, falam muito isso por aí, inclusive por conta do agente político que não existia anos atrás, que são as redes sociais, né? Em termos de marketing do político, eleição, possíveis recalls, de repente, né? Mas eu não acho que a gente tem essa bola toda como os modernos acham que a gente tem, sabe? De se reinventar, de repente. Não, eu acho que é mais fácil a gente apanhar muito feio disso tudo, ficar muito confuso, sabe? Aumentar o nível de mentira, porque eu acho que nunca se mentiu tanto quanto na nossa época. Acho que na Idade Média se mentia menos, na Antiguidade se mentia menos. Não porque era melhor a vida, simplesmente porque se falava menos. E aí dava para mentir menos. Então, você não mentia tanto. Hoje você tem que se vender, você tem que fazer acordo, tem que negociar, como você falava, Anderson, quer dizer, você tem que aparecer o tempo inteiro. Então, você vai mentir mesmo. Então, a única forma que eu penso assim de reinvenção no futuro próximo em relação à democracia é acabar qualquer forma de tentativa de eliminar fake news. Se aceitar fake news como parte do negócio. Né? Eu acho que não vejo, no horizonte não vejo as instituições, essa história de gente que não trabalha com educação normalmente fala coisa assim, não, a única forma de combater a fake news é educar os alunos para a mídia. Pelo amor de Deus. Só quem nunca teve no chão de sala de aula como professor falar uma bobagem dessa. Mal consegue fazer o cara ler alguma coisa. Muito bem. A nossa pergunta está pronta. Nós vamos pedir para vocês rodarem. A pergunta da Diana Stanícia, nossa repórter aqui da casa. Boa noite, Hugo. Boa noite, professor Pondé. Será que chegará um momento em que as redes sociais vão se tornar insuficientes aos jovens? E aí? Insuficiente? Será? Ela é otimista, né? Porque eu acho que se em algum momento as redes sociais ficassem insuficientes, no sentido de que os jovens começassem a perder o gosto pelas redes sociais, eu tenho a impressão que podia ser bom. Sim. Né? Sim. Agora, de novo,
Eu penso que esse tema das redes sociais, ele deixou de ser uma questão subjetiva e hoje ele é uma questão de realidade objetiva, sociologicamente objetiva. Como eu dizia antes, relações sociais que se transformam em relações de trabalho. O conceito de networking descreve justamente isso, né? Então, você tem o tempo inteiro que está no ar, de alguma forma, para que você consiga fazer relações, conhecer pessoas. Agora tem até um conceito em marketing, eu acho o marketing das ciências sociais aplicadas a mais infeliz de todas. É assim, tem um conceito novo em marketing que é marca pessoal. Que tal? Você tem que se transformar numa marca. Vira uma marca. Porque, como não vai ter emprego, seguro, você tem que estar o tempo inteiro se reinventando, né? Então, eu não vejo muito no horizonte a possibilidade dos jovens conseguirem chegar num ponto em que as redes sociais não bastem a eles. Sim. Eu espero que sim, num plano assim, de esperança mesmo, mas do ponto de vista objetivo do trabalho, da sobrevivência, eu tenho a impressão que é mais ou menos como imaginar que a gente poderia, de repente, voltar a viver sem aviões. Dessa dimensão. Entendeu? No sentido de que as redes sociais, elas são hoje um player fundamental do capitalismo. Acho que tem dois grandes novos players. Quer dizer, um não é tão novo assim, mas o nível que ele atingiu é novo. Um é as redes sociais, que é de fato novo, e o outro é o crime organizado, que lava dinheiro em quase todos os setores do capitalismo legítimo hoje em dia. Caramba. Vamos agora uma pergunta do nosso YouTube para o professor Pondé. Pode colocar na tela aí. É a Mariana Souza de São José. Ela quer saber o que você acha dos avanços da inteligência artificial. É algo que veio para auxiliar ou preocupar? Olha, quase tudo que vem auxiliar, a gente deve se preocupar, né? Justamente que vem auxiliar, né? Precisamos nos preocupar. Agora veja, eu não sou tão apocalíptico assim, de achar que as redes sociais, assim, eu não sou apocalíptico. Sabe aquela diferença que o Humberto Eco fazia entre integrado e apocalíptico? Sim. Eu não estou nem numa ponta nem numa outra, assim. Não acho que é tudo lindo, nem acho que o mundo vai acabar por causa disso. Sim. Não acho que a gente vai viver o exterminador do futuro. Tá. Sabe? A inteligência artificial vai resolver destruir a humanidade. Eu acho que, em matéria de destruição da humanidade, nós continuamos ser aqueles bons nisso, certo? O ser humano faz isso perfeitamente. A gente não precisa da inteligência artificial. Agora, sem dúvida nenhuma, ela pode criar transtornos no mercado de trabalho, redefinir funções e profissões, redefinir a relação do capital com a cognição, com a função cognitiva no mercado de trabalho. Então, isso é preocupante, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, ela já ajuda em diagnóstico de imagem, por exemplo, né? Então, não é uma coisa tipo assim, não, eu não vou querer usar a inteligência artificial na minha vida. Não é como, quando eu respondia para a Andresa sobre redes sociais, que eu não vivo em redes sociais, eu dizia isso para dizer que eu acho que isso é uma condição em extinção. Por isso que eu falei isso. Né? É quase um luxo que tem a ver com a minha geração, com o fato de eu ter construído uma carreira antes de redes sociais, na mídia, enquanto tal. Mas eu acho que ela vai auxiliar, já auxilia. Eu não acho que a tecnologia é uma criação do demônio, né? Ao mesmo tempo, ela cria transtornos, né? São rupturas que vão sendo criadas. Mas eu acho que um dia a gente vai estar usando inteligência artificial que nem o Waze, não vai nem reparar. Naturalmente no dia a dia. Você citou a questão dos jovens, né, que você vê dificuldade até para o jovem conseguir ler um livro. Sendo professor há muito tempo, houve mudança no perfil dos seus alunos ao longo desse período? Olha, não só dos meus alunos, isso você tem literatura especializada, estabelecida já, muita literatura. Entre nós no Brasil ainda não tem muita coisa, mas em língua inglesa tem muita coisa, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. Estados Unidos, como sempre, é uma produção gigantesca de literatura sobre as mudanças de comportamento dos alunos da universidade. E a gente, quando você dá aula, eu devo dar aula de graduação aos 26 anos, 27 anos, por aí, a gente enxerga isso. Primeiro que
o nível de atenção por conta das redes sociais diminuiu muito. E eu não digo isso no sentido que os alunos ficam no celular durante a aula, porque eu não tenho essa experiência. Os alunos não ficam no celular enquanto eu estou dando aula, né? Mas, do mesmo jeito, o nível de atenção foi afetado, né? A capacidade de investimento de atenção, né? São mergulhados em conteúdo o tempo inteiro, conteúdo quase sempre de baixa qualidade, mas mergulhados. Então, eu acho que tem essa diferença no nível de atenção. Há uma outra diferença que tem relação com redes sociais do ponto de vista da ansiedade. Os jovens hoje são mais vulneráveis. Quem lida, se eu comparo alunos que eu tive há 10 anos, mesmo 5, 6 anos atrás, com os alunos de hoje, hoje você tem que tomar muito mais cuidado para discutir questões difíceis. Eles se ofendem mais fácil. Claro que não é a maioria, hein? Tá. Nunca é. Mas tem um perfil que a gente percebe isso. Inclusive por conta das redes sociais, muitos são mais intolerantes, mais radicais nas posições. Tem coisas que eles não aceitam discutir de jeito nenhum, né? Certo. Então, nesse sentido, eu diria que nem sou eu só que estou dizendo isso, é fato consensual em quem escreve sobre isso e lê sobre isso. Os jovens hoje tendem a ser, muitos, mais intolerantes do que eram 10 anos atrás, certo? Caramba. Mais intolerantes. Isso tem a ver com redes sociais, com bolhas, com repetição de ideias, de grupos, né? E são mais vulneráveis no sentido de que, por exemplo, muitos jovens chegam na universidade com diagnósticos psicopatológicos, Caramba. sabe? Já vem da escola. A saúde mental é uma das grandes fronteiras do capital no século XXI. Vai ter que enfrentar Muito isso. dinheiro. Ah, Já é hoje assim. é. Escolas fazem parcerias com clínicas psiquiátricas. Isso é um tema, assim, muito sério. profundo. E muito perigoso, porque os lobbies são muito atentos. E quando você tem muito dinheiro em jogo, o risco é sempre grande. Muito bem, Andressa. Partindo ainda por esse lado da educação, está acontecendo já há alguns anos essa tal reformulação do ensino médio e a filosofia ela foi cogitada já várias vezes de deixar a grade curricular. E como professor de filosofia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ter essa matéria, sobretudo para os adolescentes no ensino médio. Olha, eu acho que disciplinas como... A filosofia, a grande qualidade da filosofia, me parece, no sentido de formação, em geral, não para alguém que vai ser filósofo profissional, né? Também mas não para o filósofo profissional tem muito mais coisa. Mas para o aluno do nível médio e mesmo para o aluno de universidade, a função da filosofia é uma função, antes de tudo, socrática, né? É uma função de você tentar ajudar o aluno a aprender a fazer perguntas. Tá. Porque o fundamental é aprender a fazer perguntas. Porque as respostas passam. E tem perguntas que nunca passam, né? Então, essas perguntas, que pode ser a ver com questões espirituais, políticas, éticas, né? Mas também pode ter a ver com questões de você aprender a fazer perguntas, inclusive com relação às suas próprias crenças, que são as mais difíceis, né? Como dizia o Francis Bacon, nesse já entre os séculos XVI e XVII, criador do método indutivo em ciência, Francis Bacon, ele dizia que a filosofia, na realidade, ele estava pensando na ciência já, mas ele chamava de filosofia. Né? A filosofia, ela deve, antes de tudo, começar por aprender a fazer perguntas aos seus ídolos. Ídolos não eram pessoas, eram ideias fixas, que você acredita plenamente. E então, eu pratico isso e pratiquei muitos anos. Hoje eu tenho que ir com mais calma, porque o aluno hoje sofre mais. Aí que está, entendeu? Questões que eu levantei em aulas com alunos há 5, 6, 7, 10, 20 anos atrás, hoje, alguns deles provavelmente não iam segurar. Caramba. Entendeu? Porque tem muita ansiedade, sabe? É assim, muitas vezes... O jovem chega na escola, na universidade,
com diagnóstico, a psicóloga liga para você, os pais ligam, entendeu? Então, tem uma situação que, inclusive, isso hoje já virou contencioso, né? Não é mais só uma questão de saúde mental. Está no Ministério Público. Está enraizado. Virou crime, Sim. certo? Tanto que a gente sabe que a censura no Brasil hoje vem do judiciário, né? Não é política, é jurídica. Muito bem, a gente continua essa conversa com o professor e filósofo Luiz Felipe Pondé após o intervalo Frente a Frente, volta em 2 minutos. Muito bem, nós voltamos com o programa Frente a Frente, hoje recebendo o filósofo Luiz Felipe Pondé aqui na Rede Vida. Professor Pondé, eu quero voltar nesse bloco já falando sobre uma coluna que o senhor escreveu para a Folha de São Paulo, dizendo que o senhor tem uma admiração pelo racidismo do leste europeu, que nasceu com Baal Shem Tov e foi aprimorada pelo Nariman de Breslav, com uma ideia de alegria, uma ideia de conexão com Deus. O que nós podemos extrair desse ideal para os dias de hoje? É possível a gente extrair alguma coisa desse conceito do racidismo no nosso dia a dia? Olha, o racidismo é uma tradição judaica, como você falou, do leste europeu, que ela começa a avançar a partir do século, da virada do 17 para o 18, se desenvolve bastante no século 19, e foi justamente essa tradição que o Holocausto praticamente extinguiu, né? Tanto que tem uma discussão toda se pode falar de racidismo hoje ou não. Debate entre scholars, eu quero dizer, né? Porque foi quase extinto completamente, porque o racídico não morava em Nova York, nem em Higienópolis. Ele morava no State, normalmente em cidades pequenas, vilarejos, ou mesmo em bairros e cidades grandes, mas era outro mundo, né? Sim. É o mundo do 18, 19, né? É outro mundo, né? Agora, o racidismo, que tem o Baal Shem Tov, o mestre do bom nome, como um ícone, né? Sim. Ele tem algumas características. Primeiro, é extremamente poético. Então, é quase como se você entendesse Deus como um grande poeta, né? E se você pega, por exemplo, um filósofo que é claramente influenciado pelo racidismo, que viveu no século XX, morreu nos Estados Unidos, viveu nos Estados Unidos, Avraham Yoshua Heschel, né? Filósofo judeu polonês de nascimento, formado na Alemanha, mas que fugiu por conta do antissemitismo para os Estados Unidos. O Heschel, ele é um filósofo claramente, e é muito influenciado, ele descende por parte de pai e mãe, dinastia racídica, como se fala. Pais, avós que eram rebes, né? Grandes sábios. Então, mesmo no Heschel, que já está no século XX, você percebe uma necessidade de uma apreciação estética da vida. Não no sentido de arte, exatamente, mas no sentido de contemplação da beleza do mundo, da natureza. O racidismo, ele traz um elemento para o judaísmo, na época. O judaísmo sempre foi uma religião muito voltada para o estudo, ainda é, né? Por isso que se fala que no judaísmo não havia analfabetismo, que você tem que saber ler para poder rezar e poder o tempo inteiro ficar estudando os livros sagrados e tal. Então, o judaísmo sempre teve uma vocação à lei, à discussão da lei. No judaísmo há uma crença de que Deus quer que a gente seja inteligente como Ele, né? Então, você tem uma valorização do entendimento, do conhecimento muito grande. O racidismo, ele, no seu primeiro momento, já no 19 ele não é tanto assim. Você pega o Rebbe de Kotzker, o Kotzker, que é um Rebbe já da segunda metade do século XIX, ele já é muito distante dessa... Porque o Baal Shem Tov é a imagem do racídico bêbado de Deus. Tá. Entendeu? É alguém que enxerga Deus em tudo quanto é lugar. É alguém que, para falar de Deus, ele precisa, de alguma forma, usar grandes metáforas, né? E uma outra marca da tradição racídica são os contos. Não existem tratados místicos ou teorias místicas no racidismo.
existem contos. Ninguém sabe quem escreveu esses contos. Se atribui a determinados rebes, determinados sábios, mas ninguém sabe se é exatamente ele que escreveu ou não. Porque Baal Shem Tov mesmo não escreveu nada, Não né? escreveu nada. Mas ninguém atribui a ele nenhum conto. Ótimo. Mas, assim, são contos que falam, por exemplo, você imagina um jovem mestre, um jovem estudioso que quer estudar com um grande rabino. Esse é o conto racídico, eu não estou inventando. Né? Imagina que você tem um jovem que quer estudar com um grande mestre racídico. Então, o pai mexe os pauzinhos para ele estudar com esse mestre numa outra cidade. E aí, ele vem de férias para a casa dos pais, e ele está meio cabisbaixo. Aí o pai pergunta, não está bom? Você não queria isso e tal? Ele fala, olha, mas eu não tenho aula, né? Eu não entendo, ele não me dá aula. Aí o pai fala assim, você não vai estudar com o Rebbe para ter aula, você vai estudar com o Rebbe para aprender como ele amarra os sapatos. Certo. Isso é racidismo. E é aí que se extrai os pequenos ensinamentos. Quer dizer, a sabedoria, a maior sabedoria, você não aprende alguém dando uma aula para você teórica sobre alguma coisa. Você aprende no modo que essa sabedoria está impregnada na pessoa. Certo. Daí, como ele amarra os sapatos. Né? Ou seja, no dia a dia concreto, que se acredita, não só eles, mas muitos místicos, que é, na realidade, o modo de você viver com Deus. Muito bem. Andressa? Eu lembrei agora de um filme bem popular, Karate Kid, tira casaco, põe casaco, tira casaco. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. Quer dizer, você tem que ter uma disciplina, certo? E você tem que perceber que, no final das contas, o que importa é sempre a prática. Uhum. Isso é uma discussão judaica muito clássica. Entre a teoria e a prática, a escolha a prática, porque a teoria você nunca sabe onde vai parar. E a prática está ali. Tem um outro conto racídico, por exemplo, que um jovem também que estudou, blá, 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 ele volta à sua cidade, ele já virou um jovem mestre, e ele, então, vê a casa do seu antigo mestre, que já está velhinho, a luz acesa, no meio da noite, ele fica entusiasmado, né? E ele vai até a casa, bate na porta, né? E aí ele escuta a voz do mestre, já fraquinha lá de dentro. Quem é? Aí ele, emocionado, esperando que o mestre reconhecesse a voz dele, fala, sou eu. E aí o mestre responde, qualquer um que acha que tem um eu não merece que eu abra a porta no meio da noite. Esse tipo de análise que você faz, essa história que você traz, me faz entrar numa questão, uma outra pergunta que eu já aproveito e faço agora, do novo curso que você vai lançar, Freud, o crítico da cultura. E nas chamadas das redes sociais, você fala assim, olha, você que está interessado ou se interessa por coaching, né, que é a questão de... Hoje em dia a sociedade muito busca coachings, e que falam muito, né? É muito do falar, e pouco do ver a prática das coisas. Você acha que tem alguma ligação com isso? É assim, eu não lembro exatamente o que eu falei nessas chamadas, porque eu já gravei e eu sempre esqueço essas coisas. Mas, assim, eu sei o que eu penso do coaching, né? Eu acho que o coaching, ele é parte do sintoma do mundo contemporâneo e ele se oferece como solução. Sim. Né? Ele é sintoma porque ele é uma forma meio empobrecida do que seria uma terapia cognitivo-comportamental e breve, que já é outra discussão, mas cabe também discussão do ponto de vista das teorias psicológicas. Mas o coaching, ele é uma espécie assim de, cada vez mais, a formação é muito frágil. A origem do coaching era, na verdade, psicólogos que tratavam de grandes executivos em crise, né? Daí a expressão coach do esporte americano, né? E você ia lá ajudar o sujeito na carreira, né? E a expressão migrou do mundo corporativo
para o mercado da saúde mental do lado de fora. Então, hoje, muitas dessas pessoas não têm nenhuma formação em psicologia. Muitas vezes a formação é de um final de semana, ou de 3 finais de semana, né? E começam a trabalhar. Em alguns casos, até parece que é um esquema de pirâmide, né? Você vai formando e outro vai formando e outro vai formando, assim, né? E muito focado na ideia, que é uma das coisas que me preocupa nessas formas de supostas psicoterapias, imagina uma pessoa que é tímida, insegura, pouco assertiva, que tem, sei lá, um irmão ou uma irmã super bem-sucedida na vida, que já está lá pelos 35 anos e que foi a vida inteira comparado ou comparada com esse irmão ou essa irmã, certo? Uhum. No sentido de, olha só sua irmã, advogada, sei lá, né? Você aqui fazendo a 3ª pós, sei lá o quê, né? E você vai procurar um profissional que vai deixar você mais próspero. E aí você fracassa, porque provavelmente é um sistema muito ruim. Ou seja, vai reforçar o seu sofrimento. Uhum. Entendeu? Por que as pessoas gostam tanto desse tipo de auxílio? Primeiro porque eu acho que a gente precisa de auxílio quase o tempo todo, né? Aliás, como diz o Freud, no Futuro de uma Ilusão, que é um texto sobre religião, Sim. do Freud, a gente sofre muito com o desamparo, que é da onde ele acha que veio a religião, e é uma das teorias mais poderosas, até hoje, sobre a origem da religião, esse conceito de desamparo do Freud, né? Ao lado de outras teorias. Mas, assim, afora isso, eu acho que no caso de terapias como coaching, você tem o desamparo, um crescimento de uma cultura que a gente vive em que você é cobrado o tempo inteiro. Você tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Você tem que ser uma marca de sucesso. Agora, eu na realidade, vou dizer, na realidade tenho muita pena dos jovens. Muita pena, né? É um massacre. Um massacre. Né? Tem que virar marca, tem que aprender ferramenta de sucesso, tem que se vender, tem que projetar a imagem de sucesso, tem que fazer as relações necessárias. Até cansa só de imaginar tudo que tem que ser feito, né? Eu acho que isso tudo produz mais ansiedade. Acho não, é fato. Produz mais ansiedade, mais desamparo. Aí você tem que procurar soluções que sejam mais rápidas, né? Porque você não tem tempo, não tem dinheiro, muitas vezes, não pode esperar. E aí, de repente, dependendo de quem você é, de onde você está, do meio onde você viveu e tal, você pode, do seu temperamento, o temperamento é desgraçadamente destino, muitas vezes, né? Você pode acabar indo achar que, sabe, você começa a ler um livro de motivacional, daí vai fazer coaching motivacional, né? Uhum. Eu lembro que durante a pandemia, ou no final da pandemia, alguém me mandou um meme que era muito bom, sobre coach, né? Mas é um meme tipo reverso, assim, que era como algo, frase de caminhão, né? Sabe aquelas frases de sabedoria de caminhão? Acho que hoje foi proibido essas frases, né? Que eram todas, assim, muito... Ótimas. Muito divertidas. Mas, assim, a frase era assim, do meme era assim, acabaram nossas... Hoje não temos mais frases motivacionais. Se você quiser desistir, desista. Né? Que é super anti-coach. Né? Total. Então, eu acho que a gente precisa mesmo de ajuda. Durante muito tempo, a vida, sabe, não existia futuro. Sim. Não existia futuro no sentido que a modernidade inventou o futuro. O futuro moderno é você cria ele, você inventa. É que nem novos celulares. Você inventa, você tem que criar. Constantemente. Durante toda a história da humanidade não existia futuro. Não confunda a ideia de que pessoas morrem e outras nascem e de que o sol nasce amanhã com a ideia de futuro. O futuro é igual ao presente, que é igual ao passado. Sempre foi assim. É assim que a gente sempre viveu. Ontem mudou. Agora a gente tem que ficar o tempo inteiro pensando no amanhã, no que você vai fazer, como você vai estar, como você vai ganhar, como você vai garantir, que seguro-saúde você vai ter, certo? Como você vai estar com 40 anos, como você vai aplicar seu dinheiro, todas as posses que você tem que fazer.
certo? Então, Influências. e essa ideia de que você tem que dar certo, se você não dá certo, o culpado é você. Quer dizer, é claro que, então, cada vez mais há uma demanda de você buscar a solução. Antes, não havia nem ferramentas de solução, não havia nem articulação da ideia da solução, não havia... Eu nasci aqui, meu pai era ferreiro, ia ser ferreiro, meu filho ia ser ferreiro, a minha irmã ia ficar grávida, ela ia cuidar de filhos, certo? Quer dizer, eu ia para a guerra, de repente, certo? Eu não estou dizendo que isso era bom, não, hein? Futuro. É. Eu não sou nostálgico. Eu nunca, não acho que nunca foi bom. E não é também. Tem coisas melhores. Por exemplo, antibiótico é uma boa. Muito bem, vamos ver o que o YouTube está falando. Vou colocar uma pergunta aí para o professor Pondé de alguém que conversa conosco aqui pelas redes sociais. O Daniel Monteiro, de Resende, Rio de Janeiro, quer saber como você imaginava o pós-pandemia. Nós conseguimos melhorar enquanto humanidade ao enfrentar uma crise comum? Não. Não melhoramos. De forma nenhuma, Daniel, de jeito nenhum. Eu lembro 2020, Sim. quando a pandemia começou, né? Apesar que aqui no Brasil, o primeiro semestre de 21 foi uma grande catástrofe, né? Chegou a morrer 4 mil pessoas por dia, né? 2020 começou, depois essa conversa meio que sumiu, né? Sim. A gente foi atropelado pelas mortes, né? Pessoas tiveram mortes na família, quase mortes, foi uma catástrofe. Mas assim, até começar a vir vacinas e tal. Mas em 2020, principalmente no primeiro semestre, foi aquela época que tinha live, sabe? A internet caía 6, 7 horas, era live. Todo mundo falando, todo mundo... Sabe, um dos problemas das redes sociais é que todo mundo acha que tem que produzir conteúdo e aí sai cada bobagem, né? Exatamente. E eu lembro que essa era uma questão comum, né? Jornalistas faziam, pessoas falavam com amigos, aparecia no WhatsApp, né? Que era se a humanidade ia ficar melhor no período pós-pandemia. Assim, a minha posição, desde o começo, é que o mundo não ia mudar. Como não mudou? Não vale falar que terça o trânsito está pior em São Paulo, que agora se faz home office na segunda. Né? Ou que o trânsito da quinta está pior, porque se faz home office na sexta. O que pode ser verdade. Né? Eu não duvido nada que gente de uma certa estrutura social, de repente, descobriu que pode trabalhar mais de casa do que antes. Mas você tem que ter... No Brasil, as discussões sobre estilos de vida são sempre bolhas muito cretinas. Né? Superficiais. A maior parte das pessoas não tem escolha nenhuma. Muito menos essa história de trabalhar home office, não trabalhar home office. Né? Isso é quase confundir o Brasil com a Faria Lima e adjacências. Né? Mas assim... Bom, então, não mudou, não. Nunca mudou. Mas basta... Na realidade, essa pergunta era fruto, de certa forma, um certo desespero do momento. Sim. Né? Agora, era só falta de repertório histórico, porque qualquer pessoa que tivesse lido qualquer coisa sobre epidemia, epidemiologia, ao longo da história, sabe que não muda. Podia mudar para pior. Ainda bem que não aconteceu, porque a gente inventou vacina. Né? A pandemia ia passar? Ia. Toda epidemia passa. Cobra uma taxa gigantesca de mortes e passa. Sempre foi assim. Se um dia não for assim, o mundo acaba. A humanidade, pelo menos. Então, eu não tinha nenhuma expectativa com relação ao mundo pós-pandemia. Porque, em geral, não tenho nenhuma expectativa com relação à humanidade. De que ela vai ficar legal, ela vai melhorar, ela vai ser linda. Se ela ficar mais ou menos, eu já estou feliz. Então, eu não achei que ia mudar nada. E não mudou, né? Estamos aí, 2 guerras logo depois da pandemia. Pois é, Andressa. Fiquei até sem fôlego agora. Quer que eu coloque a pergunta da Cris? Por quê? Porque a gente já está num caos, né, de saúde mental, todos os dias você liga o noticiário e são tragédias, feminicídio no Brasil muito alto. E você lançou um livro sobre os diálogos, vou colar aqui, Diálogos acerca diálogos da sobre natureza humana. isso. E você fala sobre
imperfeição, né? Num mundo que as pessoas tendem a pregar que é perfeito, né? E não é perfeito. Como que você trata isso nesse livro? O que o leitor pode esperar? Então, esse livro é fruto de um curso que eu dei na PUC no segundo semestre de 22, que uma aluna, um amigo meu gravou, uma aluna transcreveu e depois uma outra aluna corrigiu e depois eu fiz a última correção, né? Para passar da linguagem oral para escrita, né? Dos capítulos são as aulas, né? Então, acho que foi cerca de 8 aulas, 9 aulas, 9 capítulos, alguma coisa assim. Nesse livro, eu discuto o conceito de perfectibilidade da natureza humana, que é isso, a ideia de que a natureza humana se aperfeiçoa, se torna cada vez moralmente mais sofisticada, mais capaz de resolver problemas, vive melhor entre uns e outros. E eu comparo as teorias de perfectibilidade com as de imperfectibilidade. E eu claramente me coloco como alguém que acha que a imperfectibilidade é mais real do que a perfectibilidade. Inclusive, é menos patogênica. Porque a obsessão a crença na perfectibilidade, seja no plano histórico, seja no plano pessoal, seguramente vai produzir em você uma experiência de fracasso. Porque a gente não é. A gente aprende, a gente aperfeiçoa, como na pandemia. O que a gente aprende em catástrofes? Gestão de crise e tecnologia. Moral, o ser humano não aprende com a experiência moral. Não aprende. Pelo menos nos últimos 300 mil anos. Quem sabe nos próximos 500 mil mude. Mas se a gente durar esse tempo todo. Mas, assim, então, a ideia da imperfectibilidade, ou seja, que a gente patina, aprende, desaprende, se esforça, consegue, não consegue, seja no plano histórico, seja no plano pessoal, me parece, inclusive, menos patogênica. Então, o livro é isso. Só que eu vou discutindo com filósofos, né? Vários filósofos ao longo do livro. Começo lá na Grécia, como sempre, todo filósofo começa na Grécia. Tem uma pontinha de esperança nesse livro? Eu escrevi um outro livro chamado Notas sobre Esperança e Desespero. Esse outro livro ele foi lançado durante a pandemia, apesar que eu tinha escrito ele antes, né? Escrito ele em 2019, por aí. Acho que 19 ou 18. Então, olha, e eu escrevi um livro em 2014 ou 15 chamado 10 Mandamentos mais um, tá? Que é um livro de teologia. Eu estou indo para lá porque é melhor de responder para você, porque nesse livro o tema da esperança não é uma questão, nesse da natureza humana, tá? É um debate filosófico em que eu vou comparando teorias de perfectibilidade e imperfectibilidade e digo, olha, no final, acho que o título do último capítulo é Vivendo com a Imperfectibilidade, alguma coisa assim, eu digo, olha, eu acho que isso aqui é menos ruim, tá? Mas o 10 Mandamentos mais um, que foi um livro que eu lancei pela 3 Estrelas, que hoje é a Fósforo, né? Esse livro foi uma espécie de desafio que o Alcino Leite, que era da Folha, criou do Caderno Mais, que foi o primeiro editor da 3 Estrelas, que ele me lançou, ele falou assim, Pondé, eu quero que você escreva um livro para nós de teologia. A gente sabe que você entende disso. Eu quero que você escreva um livro sobre 10 mandamentos. Uau. Né? Eu tinha, durante algum tempo, eu dei vários cursos da PUC e na Casa do Saber, na época, sobre aquela série do Kieslowski, Decálogo, polonesa maravilhosa. Eu acho a melhor produção audiovisual sobre os 10 mandamentos até hoje. Decálogo, dos anos 80. Né? E então eu topei e ele falou, porém, você vai ter que propor mais um mandamento. E eu falei para ele, você quer que eu proponha uma errata para Deus? Né? O fato de eu não ser um crente em Deus não significa que eu não o respeito. Certo? Então, assim,
como, né, propor mais um mandamento? Mas ele falou, é pegar ou largar. Falei, então vamos nessa. Eu comecei a escrever o livro sem a mínima noção do que seria o 11º mandamento. Nenhuma noção. Por isso que na época do lançamento, nas entrevistas que eu dei, eu falava assim, olha, não pulem para o 11º mandamento por curiosidade. Porque senão você vai perder o caminho que eu fiz. Porque eu sabia que tinha que chegar no 11º mandamento, mas eu não tinha a mínima noção de qual era. Né? Eu comecei a suspeitar qual seria o 11º mandamento lá pela discussão sobre não levantar falso testemunho. Né? Eu comecei a vislumbrar qual poderia ser. O Decálogo, os 10 Mandamentos, que era, na realidade, uma espécie de sinopse dos 603 mandamentos do judaísmo, né? Mas é uma versão que ficou famosa e tal. Também no judaísmo, na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, como os cristãos falam, é compreendido como um conjunto de leis que Deus nos legou para nos retirar de uma condição que a gente poderia chamar hoje de barbárie ou de violência e nos colocar numa condição em que a gente conseguisse construir uma vida com algum sentido. E aí eu fui caminhando e eu cheguei no 11º mandamento, que, assim como na Bíblia, tem uma versão curta e a versão longa, como aparece na Bíblia. Tem várias versões dos 10 mandamentos, tá? Eles são 10, mas às vezes eles se espalham, não é claro o número, tá? Como aparece no filme do Charlton Heston. Né? Mas, assim, o 11º mandamento é terás esperança no mundo. Tá aí a resposta dela. Essa é a resposta. Ufa! Tá? Muito bem. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas o Frente a Frente volta já para o último bloco do Frente a Frente aqui na Rede Vida. De volta com o último bloco do programa Frente a Frente, hoje recebendo o filósofo Luiz Felipe Pondé. E agora, Pondé, temos uma pergunta enviada por uma colega da emissora e eu vou pedir para a nossa produção rodar. Olá, eu sou Cris Angelini, do canal Angelini. Agradeço a oportunidade de fazer uma pergunta para o professor Pondé. Professor, no mundo atual, para que a gente possa construir a paz, eu te pergunto, falta religião ou civilização? E aí? Olha, essa é uma pergunta... Não cabe nem numa tese de doutorado. Olha, primeiro porque a ideia de construir a paz é uma utopia, né? Mas, assim, eu acho que são 2 trajetos diferentes. Nem a civilização, nem as religiões estão sempre de mãos dadas com a paz. Isso é uma ilusão. Ao longo da história da humanidade, incluindo o cristianismo, como todo mundo sabe, mas não é o único, muitas vezes as religiões foram causas de guerras, como ainda é hoje. Né? No caso, os cristãos, por enquanto, estão fora, atual. Né? Mas, então, as religiões nunca foram implicadas necessariamente com a paz. Isso é uma ideia, normalmente, que pessoas religiosas têm. Digamos assim, pessoas religiosas que se veem dentro de uma perspectiva de um cristianismo do amor. Né? De alguma forma são praticantes dentro da comunidade e que entendem, normalmente, as religiões como sendo a palavra de Cristo, o que evidentemente não é. A palavra de Cristo é uma parte do cristianismo histórico. Porque o cristianismo é muito maior do que a palavra de Cristo. Estou falando do ponto de vista histórico, não teológico. Mas teológico também. O cristianismo ele foi construído, inclusive, na interação entre uma heresia judaica e a cultura filosófica grega. É assim que nasceu o cristianismo. Inclusive, a ideia de Cristo como filho de Deus e Deus. Não filho de Deus, como Deus. A encarnação. Fosse a filosofia grega, isso não tinha arrancado. A ideia de substância divina e substância humana conviver no mesmo corpo. Né? Então, as religiões não são necessariamente confiáveis quando a gente fala de paz.
olhando isso historicamente. Ou seja, eu não estou emitindo uma opinião minha, de forma nenhuma. Historicamente, digamos assim, a história fundamenta a seguinte afirmação: as religiões não estão necessariamente sempre implicadas com a paz. Você pode, de repente, ajudar populações carentes, evidentemente, espero nunca ter machucado ninguém. Isso não significa que as religiões estão sempre associadas à paz, historicamente. Certo. Né? Basta ver o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. O elemento religioso é fundamental, ao contrário de que muita gente pensa. O elemento religioso é fundamental. Né? As civilizações, por outro lado, que normalmente está associado até certas religiões, mas a gente pode eliminar, tirar fora essa questão. As civilizações, por outro lado, você teve grandes civilizações como a romana, gigantesca. Muito historiador acha que até hoje a gente não teve uma civilização tão grandiosa quanto a romana, que tenha durado tanto tempo, tenha marcado tanto a sua época. Mas, ao mesmo tempo, a civilização romana, um dos principais mercados da civilização romana é o mercado de escravos. A humanidade sempre usou escravos, o que não significa que é legal. Mas quem disse que o legal significa alguma coisa para a história? Certo? Então, o que eu estou dizendo é que a civilização também não é tão confiável para a paz. Porém, a civilização, pensando em Hobbes, certo? Você ter um Estado minimamente organizado, pensando hoje o mercado minimamente organizado, isso pode ajudar a paz em algum sentido, sim, porque as pessoas são ocupadas trabalhando, ganhando dinheiro, perdendo emprego, casando, separando, sei lá, tendo filho. E, ao mesmo tempo, você tem ali uma gestão da segurança ou insegurança pública, né? E isso pode manter a paz durante o tempo. Agora, a ideia da paz entre as nações, às vezes acontece. Não é que nunca acontece, acontece. Mas não é tipo assim, a gente vai chegar no momento que a gente vai viver na paz. Eu acho que a espécie Homo sapiens ia mergulhar no profundo tédio. Muito bem. Bom, o nosso programa, infelizmente, chegou ao fim e eu quero agradecer a presença do professor e filósofo Luiz Felipe Pondé por ter aceito a participação. Obrigado, viu, professor? A casa está sempre aberta, tá? Obrigado, eu agradeço mesmo. E agradecer a nossa jornalista Andressa Oliveira, aqui do time da Rede Vida, que participou conosco aqui do Frente a Frente. Obrigado, Andressa. Obrigada pela aula. Obrigado pelo convite. E, claro, agradecer quem está em casa e participou do nosso programa pelo YouTube, no youtube.com/redevida informação. Você pode rever essa e outras entrevistas no nosso YouTube. E, é claro, aguardando vocês para a próxima semana, sempre às 10h30 da noite, após o programa Batismo de Fogo. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.